Eu sou Ângelo Breda, pré-candidato a vereador por São Bernardo do Campo, e estou aqui com a Cíntia Maciel, da Clínica Gentilmente. Ela é psicóloga e, gentilmente, ela aceitou o convite de participar desse podcast. Nós vamos falar hoje sobre... Quando quiser, eu paro. Viu? Quando eu quiser, eu paro. Você já pensou nisso? E aí, Cíntia? O que vamos falar sobre isso? Será que é tão fácil ou tão difícil assim nós pararmos ou continuarmos? Eu acho que é muito importante a gente trazer informações e conteúdos das quais as pessoas às vezes não pesquisam, né? Então a gente tem idades, incidência, a questão de estatística, o que tipo de drogas são mais usadas, o que é porta de entrada para que as pessoas comecem a usar drogas ilícitas, drogas lícitas. Então acho que é bem bacana a gente esmiuçar um pouco para as pessoas identificarem também. O que me assusta muito é a precocidade com que os jovens começam. Crianças aí de 8, 9, 10 anos já entraram nesse mundo. E como nós sabemos, existe um monte de coisas que eles podem entrar e começam com drogas mais leves, depois vão mais para as mais pesadas. Mas o que eu vejo aqui, por exemplo, muita gente usa alguma coisa que não é droga. Ele pensa que não é droga. Se a gente falar do narguilé, né, por exemplo, ali os vapores que ele acaba inalando para dentro do pulmão, hoje já existem estatísticas que comprovam que isso faz mal. Eu acho que a gente pode pensar dentro do desenvolvimento da adolescência, que inicia na adolescência, já introduzir isso, já é uma predisposição, porque de uma forma neurobiológica, o adolescente ele está suscetível a um movimento curioso de experimentar. Então, até porque na condição dele, né, de desenvolvimento neuro, ele quer fazer isso porque ele tem uma dimensão muito equivocada de riscos. Então, ele precisa se sentir pertencente a um grupo. Por ele querer se sentir pertencente a um grupo, existem, quando você fala drogas leves e pesadas, na verdade, isso acaba sendo uma questão que é uma discussão, se é leve ou pesada, porque se é porta de entrada ou não. Então, no desenvolvimento do adolescente, já é... Por que acontece nessa fase? Porque ele já tem uma predisposição a essa experimentação e ele não está desenvolvido dentro de algumas funções neurobiológicas dele, né? Poder associar ou não, o que ele vai usar ou não. Eu falei em drogas pesadas ou não, mas na verdade, droga é droga. Seja ela pesada ou leve, ou com os efeitos mais nocivos ou não, droga é droga, de qualquer forma. Então, qualquer uso de qualquer droga vai provocar alterações no seu organismo. E não nem sempre somente na parte física, mas a mental também. Você trabalha com isso, você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então, os efeitos, por exemplo, do vapor, muita gente acha que não tem nada demais, não é? Mas ali existem metais pesados, alguns dos preparos que se colocam ali para absorver com vapor, eles colocam às vezes nicotina mesmo, colocam ali aromas que são artificiais e eles fazem mal à saúde. Então já há relatos de problemas pulmonares graves em decorrência do uso do narguilé. Mesmo entre os estudantes de medicina. Existem algumas pesquisas aí no campo da USP, por exemplo, que já se detectou alguns problemas nesse sentido. Aí você fala, mas o camarada está estudando medicina, será que ele não tem consciência disso? Na verdade tem, mas é o que você acabou de falar, a questão do grupo, a questão de participar, a questão de estar ali, não é? E muitas vezes ele não se atém a isso e vai mergulhando cada vez mais de cabeça, não é isso? E é importante trazer essa discussão antes de como é o desenvolvimento deles, porque eu costumo falar, quando eu falo para pais, a gente tem um aparato de informações para a criança, desenvolvimento da criança, quando a criança vai nascer, e tudo isso é informado para os pais, eles buscam essa informação. O que acontece é quando o adolescente se desenvolve, eu acho que da
trabalho e a gente para de pesquisar. E é a hora que a gente tem que mais ter leitura para saber como lidar com essas mudanças. Quando eu atendo pais, a gente faz orientação de pais, eu costumo dizer que a adolescência é uma ponte. Sabe, Brida? Você não fica na ponte. A ponte ela é só uma passagem. E ela é a passagem da infância para a fase adulta. Só que a ponte ela é o quê? A ponte é instável, né? Nem sempre fica firme, né? Vai naquela direção. Você vai atravessar, mas pode quebrar, né? Quando você fica na ponte, quando você passa com o carro, você sente a ponte estremecer um pouquinho, né? Sim, com certeza. E aí eu coloco esse sentido figurado da adolescência porque ela é instável. Mas a gente nós precisamos passar para a fase adulta nesse termo, né, instável, porque dentro do nosso desenvolvimento humano, quando a criança é pequena, tem partes do corpo que ainda não estão desenvolvidas quando ele nasce. E na adolescência, a amígdala não é desenvolvida. Ela só termina de desenvolver depois dessa fase. Por isso que essa função que a amígdala tem, ela traz um pouco mais da questão dele entender o medo, entender o risco. E por não estar desenvolvida, e o adolescente passa pela transição estável, ele vai buscar pares, né? Muitos sociólogos vão dizer, ele não tem identificação mais com a família, e aí ele vai se relacionar com aquilo que ele se identifica. Então, para ele se identificar, ele vai entender. É a moda, é a roupa, são hábitos, são esportes e também esse início, muitas vezes, da iniciação das drogas, né? O que eu vi também aqui, olha, diz ali que a questão do álcool, por exemplo, né? Hoje o álcool, muitas pessoas começam dentro de casa mesmo, talvez pelo exemplo, não é? Pelo uso dos próprios pais, tal, e ele começa a ver e acha que aquilo é uma coisa normal. Mas quando chega a idade adolescente e ele vem para fora, e como você disse, ele vai buscar um parceiro, alguém que está ali, quer fazer parte do grupo, aí eles extrapolam. Nós conhecemos vários jovens aí que acabaram mergulhando de cabeça, como se aquilo fosse uma piscina, e foi com tudo. Já não está nem adulto, não chegou nem à fase adulta ainda, e o fígado já está detonado. Então, tem estudos que vão trazer, até são estudos americanos, né? Os estudos eles estão disponíveis para todas as pessoas que vai dizer se de fato o álcool ele é porta de entrada para outras drogas. Então, se a gente pensar no álcool como uma função recreativa, se tem realmente, né, nesse sentido, eles iniciam muito cedo. E se você pensar numa condição histórica, né? Pega seus pais nessa condição histórica de muitos anos atrás. O álcool ele estava disponível, era uma droga disponível, e que lá naquela época a gente falava de pessoas que realmente eram alcoolistas, né, que hoje a gente diz eram alcoólatras, e que naquela época tinha muita disponibilidade. Mas a gente pode entender traços de a própria insegurança, né, que a gente identifica nessa fase, que fase eles entram, e eles iniciam com álcool. Então, se é a porta de entrada, os estudos vão dizer que sim, porque tem mais acesso, e hoje muito mais. Hoje a gente tem muito mais bebidas disponíveis do que antigamente. É bem curioso, sabe, falar sobre o álcool, porque em casa existia tipo um garrafão. Minha mãe deixava lá e colocava Cambuci dentro. Eu tinha curiosidade, mas eu nunca me atrevi a pegar. Porque uma vez um tio colocou um pouquinho e eu fui provar e aquilo queimou na minha garganta. Então eu não tive a tendência a tomar. Mas algumas crianças, infelizmente, eles seguem o exemplo que o pai teve. E podem chegar a se tornarem alcoólatras muito jovens e podem acabar com a melhor parte da vida deles. Pelo menos é o que eu vejo aí, né? E numa condição genética, assim como os transtornos mentais, né? A pessoa que vem de pais que fazem uso de drogas, ela tem uma predisposição muito maior do que as que não fizeram. Então, quando você fala dentro de uma família, às vezes tinha um pai com 4 filhos homens e 2 mulheres, e tem 3 filhos homens que realmente faziam uso de álcool, que era na dependência,
é porque existe uma predisposição genética. Por isso que se explica o que tinha muitas pessoas que faziam uso e abuso de álcool, além do que era o aprendizado, né? Eu vejo e tem disponível mais cedo. Então, era aquela coisa de vou colocar um pouquinho de espuminha de cerveja na boca do filho. Então, eu via e também tem a condição genética. Só que isso foi aberto, né? Não tem só mais o álcool, não tem só mais o tabaco. Eu já conheço uma jovem que o pessoal fazia caipirinha, mas o limão com a caipirinha, quem chupava eram as crianças. E eles gostavam. E, por incrível que pareça, vocês também conhecem essa pessoa. Mas é bem interessante. Nós não estamos aqui para falar só isso. Mas se começar muito cedo, fica cada vez mais difícil, talvez, a história do nosso tema. Quando eu quiser, eu paro. Será que eu paro mesmo? Se fosse assim, eu acho que pode dar resposta agora, né? Mas se fosse tão controlável assim, vamos pensar, a gente conseguiria identificar. Eu paro, então, com 18 e faço muito bem minha vida, deslancho muito bem meus objetivos, é só para esse momento mais de passagem, como eu falei, né? Então, seria muito interessante se as pessoas pensassem, quando quiser eu paro. O problema é o que vem depois daquele que se inicia. Será que ele para só apenas no álcool? Ou será que o álcool também, isso é importante falar, dentro das condições que a gente tem, né, de pessoas que a gente atende, de clinicamente falando, não só estatística, mas também as drogas são entradas para muitas outras questões que devem ser faladas, né, numa condição de saúde pública, abusos, violências, porque você vai mexer com uma condição do cérebro da pessoa, que ela está mais excitatória, então a parte inibitória, ele fica, não consegue, e aí ele vai atuar com coisas das quais estavam reprimidas. Então, a gente fala de álcool, a gente fala de comorbidades desse problema, comorbidades das drogas. O que a gente olha na clínica, quando a gente vai tratar isso inicialmente ou não, o psicólogo ele não pode tratar sozinho o dependente. Ele tem que ir. Por que ele vai num ambulatório, numa clínica de recuperação? Porque ele precisa de uma equipe multiprofissional. Porque eu vou entender quais são os precedentes dele, os antecedentes. Por que ele fez uso? O que ele busca com isso? Quais são os gatilhos? O que ele tem de escape e fuga com isso? Mas tem muitas outras coisas que são hábitos. O que leva ele a isso? Na questão de dependência, tem uma coisa muito importante. Quando eu cuidei a gente atuou, né, no ambulatório de psiquiatria ali da USP, e a gente sempre falava de decisões aparentemente relevantes. Eu vou te dar um exemplo que não seja para as drogas, para as pessoas entenderem. Decisão aparentemente relevante é assim: você fala, estou de dieta, mas eu não vou comer aquele chocolate. Mas você vai no mercado, então você compra aquela barrinha porque você vai falar que é para alguém que vai na sua casa, para seus filhos, sua neta. Aí, quando você está num momento frágil, cansado, indisposto, você vai lembrar de alguma coisa para repor a sua energia, a sua fadiga, e você normalmente, o que é mais rápido? O açúcar? Então, ele vai na sua corrente sanguínea muito mais rápido do que você sair para correr. Você vai lembrar do chocolate. Então, a decisão aparentemente relevante é aquilo que você já faz sem pensar. Para as pessoas que fazem uso e abuso de droga, que estão na abstinência, ele vai passar para comprar alguma coisa que a mãe pediu, mas ele não vai naquele mercado. Ele vai naquele outro que tem o caminho do qual ele talvez buscava o que ele queria. Então, é muito importante porque isso a gente vai pensando no ambiente clínico, de propostas, decisões, hábitos, pessoas, tudo isso que influencia ao uso, ao início ou à continuidade disso. Mas a gente não faz sozinho, né? Eu vejo aqui também existem outras coisas aqui. É o vape, né, também. Então, não sei se todos conhecem, mas é o cigarro que não é cigarro. Pelo menos é o que dizem.
mas pelo menos as pesquisas e as estatísticas que apareceram dizem que faz tão mal quanto. Por quê? O que acontece? Nessa situação, a pessoa, por ela usar o vapor, não é? E muitas vezes ele é aromático, ele tem algumas especiarias ali. Esse vapor, quando ele é utilizado, quando ele puxa, aciona, e aí aquele acionamento provoca o vapor. E esse vapor, muitas vezes, ele contém metais pesados, contém ali algumas substâncias meio que disfarçadas, talvez para chegar num ponto de ter um sabor diferente, ou mentolado, ou de outra forma, e isto nem sempre é saudável para o organismo, porque às vezes as proporções disso não estão adequadas ao uso de um ser humano. Mesmo assim, a pessoa vai utilizando. E já se sabe que tem muita gente com complicações respiratórias em decorrência do uso do vape, né? Já tem uma complicação respiratória que ela não identifica, né? E aí tem um agravante. Eu peguei alguns dados aqui que eu acho que é importante, as coisas vão se atualizando, né? Porque quando a gente fala do vape, a gente está falando de adolescente, a gente está falando do jovem. E, incrivelmente, existe 16,8% de adolescentes que fazem uso de 13 a 17 anos. Então, a gente está falando de uma idade que, às vezes, você está olhando para aquela criança que só assiste o YouTube e tem os jogos e tudo mais. Não, eles têm acesso como? Né? Então, a gente tem que entender de onde é que inicia. Eles precisam dessa informação. Como a gente está falando aqui, de riscos. Então, tem o estreitamento da artéria, ele vai ter problemas cardiovasculares. Mas, em relação, né, ao cigarro, a gente tem que explicar que, de fato, tem algumas coisas que parecem que não são tão agravantes, mas são. Então, se você pensar no narguilé, eu coloquei aqui, ó, ele tem 4 vezes mais de nicotina do que o próprio cigarro. 100 vezes mais de alcatrão e 15 vezes mais de monóxido de carbono. Se você pensar na estatística, eles colocam 53% esporadicamente, 13% uma vez por mês, 27% semanal e 7% diariamente do uso. São 212 mil usuários para o narguilé. E para o VAP, 2.900.000. Então, ele é atual. Então, o que é atual, você entendeu o que eu falei? Eu preciso me sentir pertencente. Antes aí tinha rodinha, então tem o narguilé, tem aquela coisa. Agora já vem uma coisa atualizada. Então, eu preciso fazer parte disso aqui. Como é que as pessoas estão vendo? Tem conhecimento? De fato, não é como o cigarro? E aí, o que eu convido as pessoas a, quando surgem o novo, eu lembro que, acho que há uns 4 anos atrás, foi a primeira vez que eu vi no consultório. E aí eu fiquei interrogada com aquilo. A gente faz a escuta clínica, porque tem hora que você não fica perguntando o que é o quê. Você vai ouvir o sofrimento, né? E você já vai pesquisar. Eu preciso pesquisar para saber o que vem. A mesma coisa os pais. Eles têm que pesquisar. Da onde vem, aonde adquire, qual a idade prevalente. E aí, então, se meu filho tem uns 14, 15 anos, ele é um risco. Quem é que está próximo a ele que pode apresentar? No grupo, né? Ele está no grupo. Na faixa etária do grupo. Exato. Outro detalhe aqui que comenta são os energéticos. Nós conhecemos alguns amigos aí que, apesar de jovens, o que acontece com eles? Eles fazem edições, ficam aí na internet e vão tomando um energético, 2, 3, 4, às vezes nem dorme nem descansa. A questão do energético é que ele é potencializado. E com isso, todos os elementos que tem ali dentro também são potencializados. Então, o risco do uso constante e mesmo ocasional pode interferir na saúde de cada um deles. Como você disse, principalmente as condições cardiovasculares. Não é isso? Não é tão recente, mas ele teve uma adesão
que não teve retorno, né? E aí foi agregado ao quê? Ao que era do passado, né? Então, se ele fosse, vamos pensar assim, está um pouco antiquado, né, o tipo de bebida, então ele fez com que outras bebidas fossem potencializadas. Então, eu agrego aquilo com uma outra coisa. Ele vira o quê? De novo, novidade. Né? Então, você ouvia falar que as pessoas usavam tanto vodka quanto hoje, porque eu estou fazendo, né, esse combo, vamos assim pensar. E é um fácil acesso, né? Não é proibido, o energético não é, eles não veem isso como droga, porque ele é um estimulante. Ele tem uma alta dosagem de cafeína, de taurina. Mas o problema não é o uso, né? Porque ele tem 10 minutinhos para chegar na corrente sanguínea, ele vai fazer efeito. O problema é 1 hora depois que você faz uso do energético. Geralmente, né? O energético ele vai provocar uma taquicardia incrível. Vai aumentar o batimento cardíaco a níveis altíssimos. Por exemplo, vamos pegar eu com a minha idade que eu tenho hoje. Se eu usar um energético, meu batimento cardíaco facilmente vai chegar a 130, 140. E eu tenho um limite de batimento cardíaco. Eles chegam a falar, Breda, que são 45, ele aumenta em 45%. Então, por exemplo, se dependendo da idade, se você é hipertenso, não tem, né, uma condição, mas corre um risco muito maior. Então, se você pensar na questão de energético, a pessoa que tem arritmia também é um risco. Mas as pessoas veem como lícito. Né? É lícito. Sim. Só que eu misturo com outras coisas. E aí, o que é importante falar? Na condição da saúde mental, que nós cuidamos, às vezes tem pessoas que vão pra gente e falam assim, eu tenho tido muito problema com insônia, eu tenho tido muito problema com fadiga, indisposição, porque hoje está muito frequente. A gente tem que ter um filtro muito importante para saber de onde é isso. Se é de fato o uso excessivo do celular, se é alimentação, se de fato está fazendo uso de alguma outra substância, como o próprio energético, ou a própria cafeína, que está trazendo essa consequência, essa fadiga como comorbidade. Então, as pessoas nem sabem o que estão sentindo. Aí tem um peso. Qual é o peso? Eles fazem já uso de medicação psiquiátrica. Então, está tudo misturado. A pessoa, num dia, toma um energético, no outro dia, ela toma 20 doses de cafeína, de café. E aí eu quero que isso seja potencializado. Pelo contrário, depois, no outro dia, o que a pessoa sente é cansaço, fadiga, desesperança, e vem a depressão com o tempo. Porque ela quer continuar nesse estímulo, né? Ela quer continuar em alta, né? Eu já li um pouco sobre isso, principalmente barbitúricos, energéticos. E o que ele faz? Mesmo café. Café é uma substância tóxica que nós conhecemos, e ele afeta diretamente o sistema nervoso central. Então, quando você toma uma dose de café, o seu pico ele sobe. E ele vai subindo. Só que o café tem um limite, e aí ele para, começa a cair. Mas só que quando ele vai caindo, ele não para no que seria o normal da pessoa. Ele vai passar para baixo, ou seja, ele vai deprimir. Então, o efeito da grande maioria das drogas é exatamente esse. A pessoa faz o que então? Ela vai lá e toma um outro cafezinho. E aí vai lá em cima de novo, tal, daí a pouco ele deprime novamente. Aí ele vai lá e toma de novo. Então, isso vira um círculo vicioso. E aí a pessoa, quando percebe isso, muitas vezes é tarde. Então, aqui nós falamos de algumas alternativas em torno do cigarro, principalmente, né? O narguilé, o vape, né? E outros dispositivos aí que o pessoal tem usado. Mas e o próprio cigarro? O que é que ele vem causando de males à sociedade? Já não é novidade. Até os próprios maços de cigarro têm lá as causas, né? E existem aí pessoas que dão tratamentos para que possam ajudar as pessoas a deixar esse vício. E é interessante que nós, com todo esse uso desse arsenal de drogas que se tem hoje em dia, seja ela líquida, seja ela injetável, seja ela
utilizável na forma gasosa, né? Nós vemos que vão aumentando os casos de problemas, principalmente neurológicos. Eu estou errado nisso? Não, o fator de que a gente tem à disposição destes e que ele está afetando como consequência, né, as ansiedades, depressões, as coisas estão indo para se potencializar e que as pessoas estão perdendo, de fato, o controle sobre isso. Então, por quê? Eles estão com essa prática dentro de uma fase que não tem um poder de escolha, não tem tomada de decisão, já vai afetando, como você falou, o sistema nervoso central, né? Exato. E eu não lido com isso durante as fases da vida. Então, você pode ver que tem pessoas que às vezes têm a sua fase madura, que às vezes tem 40, 50 anos e ainda tem uma dependência de álcool, ainda precisam do álcool para se sentirem mais seguras, precisam de algumas outras drogas para entender que a atitude vem depois do uso, né? Então, ele não só afeta dentro da condição de depressão, as ansiedades, mas afetam também as ações da pessoa, né, do ser humano. Então, eu posso entender que hoje existe uma demanda que nem sempre é atendida pelos CAPs. É isso mesmo? Se a gente for falar em 2 milhões, né? É muita gente. Você falar em 212 mil usuários de narguilé, e também é uma coisa se vai alcançar esse tipo, né? É um olhar para começar a entender o que é lícito e ilícito e começar a ter essa informação, né? Para a pessoa, para o adolescente, para o adulto, entrar não com o que é paliativo. A gente pode entrar com preventivo. Quais informações dessas que a nossa sociedade pode ter, né? Então, que o público-alvo pode ter, que é, de fato, a adolescência. Então, quando eu acho que, né, quando entra num CAPS, as pessoas vão entender que eu preciso estar realmente muito numa situação agravante. E a gente pode entrar com um trabalho preventivo, né? A gente tem visto que, por exemplo, normalmente, quando um jovem, um adolescente, ele mergulha nesse mundo, ele muitas vezes se perde logo na entrada. Tanto é que alguns acabam retirando objetos de casa para vender, para poder comprar aquilo que eles querem. Então, isso já é uma dependência que se instala, e com essa instalação dessa dependência, ele precisa de ajuda, e nem sempre ele sabe disso, não é? Então, por isso, eu acho importante a gente falar justamente dessa parte. Existe ajuda num caso desse, como o título do nosso podcast, ele fala justamente sobre o quê? Eu paro quando eu quiser. Será que eu consigo parar realmente? Será que eu vou ter condições de frear um avanço que eu tenho tido diariamente, ou mensalmente, ou semanalmente, seja lá da forma que ele faz, mas normalmente ele passa a ser um usuário diário. E aí realmente se complica, porque será que realmente a pessoa sozinha ela tem condições de sair dessa? Eu acho que o trabalho ele pode ser feito antecipatório, né? Então, imagine que quando eu quiser parar, eu paro. O início ele precisa ser preventivo. Depois de que faça uso, que realmente já exista dependência, ele vai precisar de um apoio, que não é eu paro. As pessoas que me dão suporte vão me contribuir para que eu consiga interromper, né, esse ciclo e parar com a dependência. Mas o problema é que quando a pessoa já está na dependência, ela não se vê mais sendo ela sem aquilo. Então, a gente está falando de uma perda de identidade. Eu sei que eu sou alguém a partir disso aqui, quando eu faço uso, quando eu, né, vou ingerir um álcool. Então, se eu tomo essa decisão com 15 e eu faço disso uso até meus 40, 50 e eu percebo que eu preciso parar, eu sou alguém com isso depois de que eu faço uso. Eu sou essa pessoa. E se me tira, eu sou quem, né?
Nós falamos sobre CAPS, mas nós não explicamos o que é essa sigla, né? É o Centro de Atenção Psicossocial. Então, muitas vezes o jovem que está nesse mundo, ele acaba tendo que buscar auxílio ou ter auxílio de pessoal capacitado para isso. Um detalhe interessante, eu trabalho com atletas e muitos deles estão longe de casa, longe da família, longe de quem eles gostam. E muitas vezes eles partem justamente para um energético, para alguma coisa diferente. E mesmo como fisioterapeuta, eu acabo dando uma de psicólogo sem saber muito bem se eu estou fazendo a coisa certa e dentro dos meios competentes para isso. Mas eu geralmente trabalho neles a motivação. Então, não é um, não é dois, são vários atletas que a gente trabalhou no sentido, eu faço a simples pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Aí eles me respondem, eu estou treinando. Eu falei, então você não sabe o que você quer ainda. Eu responderia, eu quero ser campeão, porque eu vim aqui para dedicar a minha vida para chegar lá. E alguns deles entenderam esse recado dessa forma. E eles se mantêm com abstinência de tudo isso. Mas não são todos, infelizmente. Então nós temos muitas vezes que orientá-los nesse sentido, não é? E você mencionou até o movimento mesmo de que o atleta se coloca para desempenhar de uma forma com excelência, porque a gente vê, eu gosto bastante também do olhar que a gente tem para acompanhar atletas. Até isso pode levar ele a se exigir de uma forma que, em algum momento, se ele tem pessoas longe, se ele tem uma execução já muito intensa de um exercício que ele está sendo disciplinado, ele pode fazer algum uso de alguma substância para que ele desempenhe melhor. Então, eu sempre falo, é aquilo que você coloca dentro de algumas questões mentais, alguns pensamentos que a gente fala, né, são pensamentos distorcidos, são algumas crenças, que vai te conduzir para o excesso extremo daquilo que seria dentro de um esperado, um ideal. Então, o que você, por exemplo, agora eu vou fazer a pergunta para você. O que você percebe que possa, dentro da área do esporte, ser uma entrada? Por exemplo, eu vejo aqui da minha área, não a área só de psicólogos, a área médica, né? Eles estão fazendo muito uso de energéticos. Então, eu fico pensando, eu preciso usar energético para fazer uma cirurgia. Como é que eu vou ficar depois da cirurgia de 5, 10 horas, né? Aqui tem um detalhe bem interessante. A grande maioria do atleta, que eu trabalho com atletas de alto rendimento. Atleta de alto rendimento, nem sempre ele consegue descansar o suficiente, nem sempre ele consegue se recuperar, mas ele tem que se preparar, porque cada mês tem uma novidade. Tem um torneio aqui, um torneio lá, tem um troféu aqui, um troféu lá, e nenhum deles quer perder isso. No Brasil, ainda há poucas ofertas financeiras para as competições, mas no exterior, a maioria são generosas. Então, a maioria dos atletas que já é de ponta, é alto rendimento, ele está lá no topo do Brasil, ele se arrisca e vai para fora. E numa dessas, ele pode, às vezes, até utilizar um energético, pode até utilizar uma medicação, talvez para melhorar, mas ele corre o grande risco de cair no doping. E quando ele cai no doping, ele sabe o prejuízo que vai ter, porque no mínimo ele fica afastado 2 anos. E aí 2 anos, para um atleta com uma maturidade considerável, ele pode perder, quem sabe, a vez dele na vida toda que ele treinou. E é olhar para o comportamento de autocrítica, autoexigência, o olhar perfeccionista da coisa que vai levar e distanciar ele do que ele queria. Ele queria muito o desempenho, o resultado e o esporte. Mas chega um momento que talvez estaria bom e ele quer mais. Então, ele pode se distanciar do objetivo dele porque ele foi além da conta, né? O que acontece às vezes, ele não atinge o que ele gostaria. E ele se deprime com isso. E realmente, muitas vezes, eles ficam para baixo, literalmente. Ficam deprimidos mesmo. E você tem que estimulá-lo, porque, olha, essa vez passou, daqui a pouco tem outro, aí você consegue, você vai conseguir a sua melhor marca. E é bem interessante quando ele atinge a melhor marca dele,
Por quê? Quando ele atinge, ele fica vibrante, ele fica contagiado, ele contagia os demais colegas. E o pessoal geralmente parabeniza, ele recebe aquele elogio porque atingiu aquela marca tão esperada na vida dele. Então, isso às vezes acontece de uma maneira que alguns, infelizmente, fazem uso realmente de algumas drogas. E a gente tenta recomendar. Como vocês sabem, como pré-candidato, eu tenho 2 bandeiras. Uma delas é o esporte e a outra é a saúde. Então, querendo ou não, elas estão interligadas. E eu tenho que trabalhar as 2 em conjunto. E é nesse sentido que eu acho que nós temos que prestar bem atenção àquilo que nós vamos fazer uso. Porque pode, um dia, nos tirar da jogada. E aí, só para complementar, como eu atendo muitos adolescentes e tudo mais, às vezes que eu já tive casos na pós-pandemia, ficou muito agravante, né? Casos de tentativa de suicídio, ideação suicida. A gente vai entendendo todo o contexto, como é a qualidade de vida, que às vezes não existe, como são os hábitos, como é que está a alimentação, como está o sono. E a gente teve alguns casos de cases assim que hoje a gente olha, são adolescentes de 15, 16 anos, que eles conseguiram se superar quando não só a terapia, quando a gente incluiu eles no esporte. Então, eu tenho o caso de uma paciente, ela queria muito e ela não tinha dito que ela queria entrar no time da escola, para a escola, mas tinha tido a convocação e ela tinha perdido. E aí é muito importante isso, quando a gente tem a orientação de pais adequada. Eu chamei a mãe, eu falo que às vezes a gente faz um trabalho de advogado. A parte de lá não sabe que falou com a parte de cá, mas a gente faz intervenção. E aí eu disse que a gente ia fazer uma intervenção escolar, entrar em contato com a escola e pedir para que a mãe entrasse em contato com a escola. E a escola fez uma abertura, né, uma nova convocação, e ela colocou de fato a paciente. E depois ela começou uma coisa que ela queria, que era tocar um instrumento. E ela foi saindo do quarto, ela foi querendo existir, né? Então, assim, toda vez que eu vejo adolescentes que tenham uma certa dependência tecnológica, a gente inclui no esporte. E são todas as comunidades, eu falo, né? Existem lugares que é de graça dentro do município. E a gente vai colocando, olha, dentro do seu bairro tem um CREC, dentro do seu bairro tem um clube, né? E aí a gente consegue, às vezes, incluir, porque nem todo mundo consegue pagar tudo. É psicólogo, é aula de instrumento. Então, o esporte, ele realmente ele tem uma função. Se o adolescente se agregasse ao esporte antes de que ele entrasse para as drogas, não teria tanta incidência de tantos problemas, que são todas essas comorbidades que eu falei, né? E fazendo um outro parênteses, assim, nem pensei em abrir aqui, mas finalizando a minha parte, o álcool, ali na minha casa, ele foi muito presente num contexto familiar. E poucas pessoas sabem disso, né? Eu perdi meu pai com 2 anos de idade, porque ele fez uso de álcool, e sofreu um acidente gravíssimo, morreu na hora, e também levou um amigo dele. Sobreviveu tinham 3 no carro com ele. Então, a gente não está falando só sobre um problema de ordem de saúde mental, né? As perdas que outras pessoas tiveram, pais que tiveram, né? Isso está muito bem elaborado aqui para mim. E quando eu fui trabalhar, porque eu disse que era voluntária, lá no Instituto de Psiquiatria, quando eu fui lá, eu disse assim, a menina me perguntou, por que você está aqui? Eu falei, não, eu estou aqui nesse ambulatório porque eu quero ir para ansiedade e depressão, porque eu gosto dos transtornos de humor. E eu gosto de trabalhar com criança e adolescente. Então, meu alvo é lá, eu só estou aqui como ponte. E aí ela me perguntou de algumas coisas, a gente foi fazendo amizade, e aí ela falou, engraçado, você contou sua história e você disse que não tinha o porquê você estava aqui. Eu acho que você tem um porquê. E foi uma passagem de 1 ano, mas foi muito importante porque a gente cuidou de pessoas de 50 anos que faziam abuso de crack. Que começou com quantos anos? Muito novo. Então, ele não só deixa consequências na questão da saúde mental, como ele deixa perdas. E aí você deixa uma família desestruturada, ou tem um abuso, às vezes, né, que tem crianças que sofrem abusos de pais, infelizmente.
E essas são outras consequências que não é falado. Então, assim, acho que cabe pensar num âmbito muito amplo sobre isso, né? Chegamos ao final do nosso podcast e eu quero agradecer a Cíntia Maciel pela disposição de vir aqui e nos explicar diversos assuntos relacionados à questão da dependência, seja ela psíquica ou mesmo química, né? E fica aqui a chave. No momento você falou sobre o celular. Quem sabe pode ser um bom assunto para a gente conversar novamente, não é? Pode ser sim. A gente está disponível no que vocês precisarem. Eu acho que o podcast ele vem para esse movimento, né? Para trazer conteúdo gratuito. Todos nós que estamos envolvidos em levar uma informação aberta para as pessoas. E seria bom que as pessoas pesquisassem mais, né? Fossem atrás de fontes. Eu falo, vai atrás do algoritmo certo e depois tudo de bom vem. Então, eu estou disponível e eu acho muito legal esse seu projeto. E que dê muito certo, vai dar certo, já deu certo. É isso aí. E que você oriente as outras pessoas. Obrigada. Eu até gostaria de deixar aqui o único recadinho, olha. São Bernardo é Breda.